aqui Meixo Sama falando sobre sabedoria. Sabedoria que precisa para a gente viver nesse mundo. Sabedoria é diferente do conhecimento, né? Tem gente que sabe tudo, estudou, aprendeu, né? É como enciclopédia, né? Pergunta qualquer coisa, sabe responder. Muito estudioso, muito inteligente, né? Em todo assunto. Mas isso é diferente da sabedoria. Sabedoria é uma coisa muito interessante, né? Porque sabedoria não tem muita coisa do cabeça. Ligado, mas é direto com a alma da pessoa, né? Porque aprendeu na vida e não esquece, nunca esquece. Quer dizer, uma coisa, tesouro eterno, né? Uma vez que estuda, aprende, despertou, né? Então, sempre tem isso. É uma coisa interessante. Porque isso, observando criança, dá para saber, né? Tem criança que tem muita sabedoria. Tem criança que ainda não tem tanto. Interessante. Mesmo criança observa as pessoas, né? Olhando as pessoas, sabe? Quer dizer, eles na verdade não conseguem expressar o que sente, né? O que sabe na pessoa. Olhando a atitude, olhando os olhos, maneira de falar. Mas não sabe expressar, mas sente, né? Uma coisa interessante. Porque isso está na alma, né? Isso que minha sama fala, como tesouro interior. Tesouro que está tão próximo que muitas vezes nem percebe. Por exemplo, tem gente que tem muita coragem. Muita coragem. Já nasce com coragem, né? Tem gente que é muito honesto. Já está na alma da pessoa. Mas também tem contrário, né? Tem muita maldade, que já nasce com isso aí. Então isso devido da vida anterior, que não é possível a gente herdando todas natureza da alma, né? Ou seja, individualidade dos pais. Pais apenas deu uma forma, mas casca, né? É uma parte importante, mas não é essencial. Essencial já a pessoa vem trazendo de muitas outras vidas, ou muito longo tempo, né? Não é pouco. Eu acho que milhares de anos, né? Vivendo, morrendo, criando, né? Trazendo isso aí. Uma coisa incrível, né? A gente tem isso aí. Então tem que saber a gente mesmo, né? O que falta, o que precisa
cultivar, aprimorar cada vez mais. Eu acho que isso é importante, né? Mesmo a fé, questão da fé. Tem gente que já nasce com fé, ou seja, religiosidade, né? Não importa qual é a religião que pertence, né? Mas tem gente que tem religiosidade, tem humildade, tem muito respeito, reverência a Deus, né? Tem gente que não aceita, nem reconhece. Isso é realmente uma coisa interessante. Então, para ver essa diferença entre os homens, entre as pessoas que cercam em redor da gente, né? Saber alto e baixo, entendeu? Distinguir pessoas. Eu acho que isso é uma sabedoria muito grande, né? É como tem esse salmo último, né? Aqui falando de uma coisa bastante delicado. Pensa bem. Num homem de alma superior, as atitudes deslumbram inexprimível nobreza no trata com o outro. Então, isso quer dizer, tem alma superior, tem alma médio, tem alma inferior. Isso significa, né? Você imagina, tem superior, quer dizer, então inferior tem. Já nasce isso não tem como mudar. Como mudar? A alma superior é sempre superior. Qualquer situação, qualquer circunstância que está, ou nasce, qualquer país, qualquer família, sempre mantendo. Não tem como tirar. Porque essa é a essência, né? Mas isso adquiriu com longos tempos, né? Então, se você encontra essa pessoa realmente alma superior, a gente tem que respeitar, né? Aprender com isso, né? Essa é uma forma de aprimoramento, né? Uma coisa interessante, né? Então, o que provoca, aqui mesmo fala, não precisa, não é palavra, a própria presença da pessoa provoca alguma coisa diferente. Anima os outros que está, né? Provoca sentimento nobre, sentimento bom, tem força para modificar os outros. Mas não é que a pessoa tem intenção para mudar. Intenção para mudar. Porque se for intencionado, que não é verdadeiro, não precisa. Não é nessa aí. Tem uma coisa muito interessante no Japão, principalmente pessoa que praticava Zen budismo, né? Então tem alguns exemplos muito interessantes. A maioria dessas pessoas, esse tipo de monge, né? Viveu uma vida bastante simples, mas viveu muito bem e dando muito grande exemplo, né, para todo o povo. Entende? E normalmente essas pessoas deixou algumas palavras, principalmente poemas, né, e alguns exemplos muito interessantes. Então, dentro disso tem uns que viveu na época do Edo, século XVIII, né? Chama Ryokan, né? É famoso. Então, tem um episódio muito interessante. Ele tinha irmão, né?
Mas ele tinha filho que não obedecia ao pai. Dava muito trabalho, em todo sentido, para ele, né, pai, né? Aí um dia convidou o irmão, né, que dê um jeito, né, ajudasse para o filho, entendeu? Então ele, com esse pedido do irmão, foi onde ele morava e dormiu alguns dias, algumas noites, né? E quando dormiu na casa dele, disse que não falou nada. Simplesmente comia, dormia, cumprimentando, né? Não aconteceu nada extraordinário. Nada. Só que na volta, quando ele ia embora, porque esta época andava com sandália, né? Feito de palha. Então, para calçar sandália. E veio o irmão, esse sobrinho, né? Veio ajudar para amarrar. Tem que amarrar. Feito de palha, né? Então veio assim, fazendo, né? Aí, de repente, esse sobrinho viu, amarrando sandália em cima da mão dele, caiu lágrimas. Do irmão, do tio, né? Por quê? Porque ele ficou, foi tocado o coração. Porque nunca esperou que ajudasse para amarrar. Entendeu? Pensava que era indiferente, né? Mas com esse dia que ele ficou, mudou o coração do sobrinho, né? Então, naturalmente, ele queria amarrar. Então, quando viu isso, ele começou a chorar, de emoção. Aí que caiu lágrimas. Diz que a partir dessa aí mudou totalmente, esse rapaz. Mudou, radicalmente. Não é mais aquele. Quer dizer, despertou, né? Despertou. Mas aí você vê, não é que despertou, pelo que fez sermão, brigou, deu bronca, nada, né? Abriu o coração, né? Então, onde ele andava, fazia isso aí. Então, tem muito episódio que está. Todo o povo conta, né? Agradecendo, admirando, né? Eu acho que isso é importante, né? Tem salmo de mim que fala, não pode você ficar grande homem, respeitado como herói, né? Mas sim, tem que procurar como pessoa simples, mas pessoa agradece. Puxa, graças de Deus, graças do fulano, né? Eu estou assim. Eu melhorei, aprendi. Agradecer a pessoa. A gente tornar uma pessoa que sente gratidão dos outros. Esta é a parte principal, né? Isso é coisa do coração. Coisa do coração. Esse é do amor verdadeiro, né? Amor verdadeiro. Porque senão as coisas só superficial. Não muda nada. A pessoa não muda. Não muda porque a gente falta de força para de esta influência, né? Porque eu acho que sempre penso que não pode ser um pouquinho diferente, entendeu? Essa diferença tem que ser muito grande, entendeu? Se for bastante grande, aí tem pouco de influência. Se fosse igual, pouquinho, não dá diferença nenhuma.
tem que realmente destacar. Portanto, se polir a alma, tem que polir mesmo. Mais ou menos não adianta. Não dá nada. Entendeu? Não muda nada. Então, essa distância bem grande, né? Assim foi Mishama, né? Incrível, né? Como a pessoa amava, né? Como a pessoa sentia gratidão por ele. Não é o que ele ensinou, mas a própria presença dele mudava totalmente. Trazia luz, força, muito amor, né? Isso eu acho que, gente, falta isso aí, entendeu? Por isso sempre entra no mesmo nível, briga. Mesmo que não briga, não consegue puxar para cima, modificar ambiente meio tenso para uma coisa agradável, né? Então, causa de tudo isso está dentro da gente, né? Se você está bem, as coisas mudaram para bem. Mesmo coragem, mesmo honestidade, né? Tem gente muito honesta, de nascença, mas tem gente que é muito mentiroso. Mesmo detestava a mentira, né? Então, ele falava, você está mentindo. As pessoas não percebem, está tão acostumado. Aquele é hábito normal. Então, ele falava, isto é mentira. Aí a pessoa, isso, então, descobria. Entendeu? Precisava apontar. Você está mentindo isso aí. Né? Porque, então, coisas da falha, a gente não percebe. Não percebe. Está tão acostumado, né? Este mundo tem gente incrível, viu? Gente vivendo um pouquinho mais, né? Encontra muita gente interessante que aprende, grava no nosso coração, né? Interessante isso. Isso já falei algumas vezes. Quando eu estava aí na Londrina, tinha um membro que dedicava bastante. Tinha bastante idade diferente comigo, né? Mas admirava a coragem dele. Ele tinha uma pessoa que tinha tanta coragem, tinha tanta firmeza. Nunca vi pessoa assim. Ele enfrentava coisas difíceis. Ele fazia difusão bem no interior do Paraná. Aí não tinha muito membro, acho que 10, 15 pessoas, né? Mas com isso ele levantou uma igreja muito grande. Mas tinha muita coragem, tinha muita certeza que ia fazer. Em todas as coisas tinha muita coragem, né? Aí, perguntando por quê, né? De onde veio essa coragem, né? Então parece que foi assim, estudando, pesquisando, né? Ele foi, já uma vez, coronel lá nos Estados Unidos, durante a guerra do Norte e Sul. E ele pertencia a Sul. E morreu de guerra, mas enfrentou, porque nome bastante destacado, pela coragem. Não tinha medo, né? Enfrentaram grandes inimigos, né? Aí aprendeu. Esta época aprendeu. Morreu, mas ficou. Aprendeu coragem. Isso ficou na alma, né? Então, interessante, né? A gente acha, muitas vezes, né?
Mesmo na época do samurai, né? Guerra, né? Tem gente que morre. Parece que acabou a vida, né? Mas alguma coisa aprende. Aprende. Só esta circunstância aprende. Normalmente não aprende. Então tem gente que aproveita, né? E aquele coragem que ganhou, então, já nasce com isso aí. E não tem nada de medo, né? Enfrenta com toda coragem. Mesmo honestidade, eu acho que sim. Honestidade não faz você explicando. Isso é uma coisa nativa. Pessoa honesto. Porque se mentir, sente mal. Sente mal no sentido interior. Né? Não é que fazer isso por necessidade, né? Mas na verdade não fica contente, sente mal por dentro, né? Então detesta. Tem que ser mais transparente, sem esconder nada, né? Quer dizer, isso vem da muita vida, né? Aprende, né? Uma coisa interessante. Então, eu aprendi uma coisa interessante. Tinha uma pessoa bastante idoso, né? Que dedicava bastante na religião, né? Então ele falava, tinha muita idade, já 80 e poucos anos. Aí falava, para viver bastante tempo, tem uma vantagem, porque você sabe adivinhar através, mesmo olhando criança pequeno, adivinha o que vai ser futuramente. Porque, na verdade, pequeno já traça destino. Tem criança muito honesta, tem criança muito boa, né? Tem muito coragem, enfrenta, não chora. Né? E tem gente que não, tem criança que muito fraco, em todo sentido. Aí dá para ver o futuro da pessoa. Isso vai crescer com o tempo, 30 anos, 40, 50 anos, então mais ou menos assim. Esse do Makoto também, né? Tem criança que tem muito Makoto. Engraçado, não pensa muito de si, pensa mais dos outros, preocupa o que os outros sentem, né? Já tem esse sentimento, sabe adivinhar, dá muita importância ao que os outros, amigos, sentindo, né? Entende? Interessante, né? Mas tem gente que não, só pensa de si. Só pensa. Tem criança que quando tem, divide, né? Divide. Naturalmente, não precisa ensinar. Divide com todo mundo. Porque não consegue comer sozinho, outro passando, querendo, né? Engraçado. Né? Isso é uma natureza, né? Então essa pessoa vai ser muito, sempre, nunca vai faltar nada. Sempre tem muita coisa. Muita coisa. Quer dizer, isso é riqueza do coração. Né? Mas tem gente que é muito pobre. Muito pobre. Não é pobre. Isso é pior de tudo, né? Pobreza da alma, né? Pobreza da alma. Riqueza da alma, sim, para dar aos outros. Interessa. Né? Então, essa pessoa pode deixar qualquer mundo, qualquer lugar, não tem mais perigo. Que isto é estado da alma da pessoa, né?
Então, olhando isso aí, tudo isso é nosso mestre, né? Ensina o que precisa aprender. Gravar fundo do coração. Né? Porque normalmente o que grava na cabeça é trauma negativo. Mas não grava coisa boa. Quando olha, não grava, esquece, nem percebe, né? Mas tem coisa que tem que perceber. Aí isso faz ajudar para a gente crescer, né? Crescer mais um pouco, né? Acho que é isso aí. Então, tendo esse salmo, último salmo, né? Tornar esse tipo de pessoa, que eu acho que o que me chama colocar, ideal, né? Alcançar, mesmo sendo mais um pouco, né? Para emitir nobreza em nosso redor. Não é? Isso que é importante, né? Obrigado.